Falando em Alexandre, a gente não pode deixar começar o ano sem falar do Alexandre, e a gente já vai chegar nele, porque é um ano que começa com boas notícias. Na verdade, começa com excelentes notícias, notícias que eu sequer esperava. O que eu esperava, e tenho sentido e tenho tentado narrar para vocês, é a mudança de vento do mundo. Né? E isso acontece, eu chamo atenção para isso, eu acho que eu estou num lugar privilegiado nessa minha vida, que foi sempre Brasil, Estados Unidos, né? E eu acho que a gente acaba conseguindo ver o cenário, também, obviamente, pela formação, mas a gente consegue ver o tabuleiro inteiro. Muitas vezes o brasileiro pensa que pelo fato do Brasil ser um país muito grande, muito importante, que o Brasil é um país, por isso, autocontido. O Brasil não é um país autocontido. Na realidade é que o Brasil faz parte, e geralmente, e cada vez mais, está inserido em tendências políticas globais. E a gente está vivendo um momento do ápice da transformação de uma tendência política global. Então, você pensa que você, nos anos ali de 2010, você tem o surgimento do que se chama de movimento nacional populista. Né? Você tem ali, obviamente, o principal momento, o primeiro desses momentos foi a vitória do Brexit no Reino Unido, né? Depois, o ápice maior no mundo foi o fenômeno Donald Trump, que desmontou totalmente o establishment do próprio Partido Republicano. No Brasil, claro, para nós, o Bolsonaro. Na Argentina, isso aconteceu também, uma revolta contra o establishment, que só não foi mais bem sucedida por falta de ambição do Macri de implementar essas políticas. Nós tivemos o crescimento da direita na Europa, o surgimento da Marine Le Pen, aliás, um momento, o programa de hoje até da morte do velho Le Pen, mas surgindo a Marine Le Pen como uma força forte na França, uma direita no Japão, na Coreia do Sul, e a Coreia do Sul daria um programa inteiro nesse momento, o que está acontecendo lá dentro, na própria Índia, e por aí vai, foi um movimento global. E esse movimento nacional populista, ele incorpora valores de direita e passa a ser identificado como um movimento de direita, mas ele não é, propriamente dito, um movimento propositivo. Ele é um movimento de revolta. Acima de tudo, um movimento de revolta contra o establishment, de revolta contra uma elite global, ou de revolta contra os esquemas de poder que o Olavo de Carvalho descrevia tão fortemente, incorporado ali pelas políticas woke, pelas políticas globalistas, mas é um movimento muito mais anti alguma coisa do que pró alguma coisa, um movimento mais de revolta do que um movimento de afirmação. E a gente, diante desse sucesso, essa avalanche que muita gente chamou de onda conservadora, que eu não acho que seja o melhor nome, como foi que o establishment, como foi que o império reagiu contra isso? Ora, eles identificaram a origem do problema como o rompimento da espiral do silêncio, o termo da Noel Neumann, né? Pesquisem no Google, e uma escalada, e eles fizeram isso através de uma escalada da censura global. Então, ora, se existe um problema de que agora as pessoas estão se comunicando de forma livre, romperam a espiral do silêncio e estão revoltadas com o nosso esquema de poder, nós precisamos reagir censurando essas pessoas. Não foi um meio novo. Né? Todos os tiranos, todos os poderosos, se eles controlam as comunicações, eles reagem censurando essa comunicação. É assim na Coreia do Norte, era assim na União Soviética, era assim na Roma, né? Obviamente, diante das limitações que não existiam de comunicação em massa. Mas esse é o jeito mais antigo. Né? E aí eles usaram um truque semântico. Eles, como não podiam abrir mão da democracia, eles passaram a redefinir a democracia. Democracia não era mais a vontade popular, mas sim a vontade das instituições. Não mais a vontade do povo, mas as instituições. Por isso você ouve o Alexandre falando um ataque às instituições, antidemocrático, porque é um ataque às instituições. Ora, democratos, né? Democratos, o regime, o governo, o poder do povo passou a ser o poder das instituições. Por quê? Porque as instituições eram controladas justamente por essa elite que a população queria combater. E foi isso que deu origem ao movimento nacional populista. Então, as elites que já comandavam as instituições defenderam os próprios interesses, a população se revolta contra isso. A defesa é a redefinição da democracia e uma censura absolutamente violenta. E como é que é feita essa censura? Ela tomou áreas diferentes em vários lugares. A principal mudança que começou, e eu explico isso muito claramente no Fim da América, tem um módulo inteiro sobre isso, foi a mudança das políticas e dos algoritmos das redes sociais. Até ali, 2018, você não tinha praticamente histórico de ninguém banido em uma rede social. Em 2018, você começa as mudanças nas políticas, quase que como uma cascata e como uma mágica, a mudança nas políticas, nos termos e serviços das redes sociais e nos seus algoritmos. Isso tudo patrocinado através do Departamento de Estado americano, como a gente descobriu ao longo dos últimos 2 anos, e que é muito bem explicado pelo Mike Pence. Assistam a entrevista dele no Joe Rogan. O Mike Pence, que me prometeu uma entrevista, parece que o Mike Pence está escrevendo um livro especificamente sobre o Brasil, me prometeu que fará a entrevista assim que ele publicar o livro dele. Vamos aguardar, mas está bem explicado ali. Né? Esse foi um lado de resposta. Em outros países, houve mudanças não só nos algoritmos, mas na legislação.
né, na legislação, nas decisões judiciais, etc. Isso ficou muito claro, o ápice disso. Se você está falando ali no primeiro momento da revolta popular, no movimento nacional populista, dessa reação do establishment, a Covid, a pandemia, foi o grande momento dessa reação. E isso se traduziu, obviamente teve consequências em eleições que, no mínimo, não foram livres e, no máximo, foram muito duvidosas, como, por exemplo, nos Estados Unidos em 2020 e no Brasil em 2022. Né? E eu sempre fiz uma brincadeira aqui com vocês, eu gosto muito, eu nunca escondo o meu lado nerd, aliás, chamo aqui a atenção para o maravilhoso livro dos meus queridos André e Gabriel Alba, tá aqui o livro Manual da Lacração, que eu tive a honra de prefaciar. Um livro absolutamente fantástico, dos Albinhas, que a gente conhece do Pânico. Meus amigos queridos já tiveram aqui sempre no programa, e eu recomendo muito para vocês. Eu tive muita diversão ao ver esse livro, nesse momento em que a gente está falando aí de Globo de Ouro para militantes. É um livro mais atual que nunca. Mas eu, por ser um nerd, eu sempre brinquei o seguinte, né, que nos anos de 2010 foram os anos de, se você gosta de Star Wars, Guerra nas Estrelas, foi um ano da nova esperança. Aí de 2019 ali até 2022, a gente teve de fato o Império Contra-Ataca. Eu falava isso, olha, nós estamos vivendo um Império Contra-Ataca. Mas de 2023 para cá, a gente começa a viver, 2022, 2023, a gente começa a viver o que eu gosto de brincar, que é o que a gente está vivendo agora, que é o retorno do Jedi. Então, nesse momento, nós temos uma reviravolta. Porque não foi que o mundo, em 2018, 2019, a população se cansou da onda nacional populista e agora ela está voltando. Mas, na base da porrada, da censura, da prisão, tentaram impor, goela abaixo da sociedade, uma política de reversão. A ideia era: eu vou prender todos os bolsonaristas, eu vou expurgar os patriotas do poder público, nós vamos censurar o Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos, vamos jogar todos os outros na prisão, a sociedade vai se calar, vai ficar todo mundo quieto, a gente vai voltar a controlar o poder e vai estancar esse movimento que vai morrer. E foi isso que eles tentaram fazer. Neste processo, o expoente global desse processo, esse o Brasil raramente é o expoente em alguma coisa, mas o grande expoente mundial deste processo chama-se Alexandre de Moraes. Por quê? Porque o Brasil tinha poucos anticorpos institucionais, com uma Suprema Corte superpoderosa, um fenômeno de juristocracia muito forte no Brasil, e porque o Alexandre é uma figura forte, corajosa, ousada, inteligente, e ousou ir mais distante do que qualquer homem jamais ousou. Talvez o último anticorpo que o Brasil ainda tivesse, historicamente, como poder moderador para evitar radicalismos, fosse as Forças Armadas, e nós descobrimos em 2022 que as nossas Forças Armadas estavam mortas e nós não sabíamos, né? Tinham se tornado absolutamente inoperantes para as suas funções constitucionais. Um outro grande exemplo desse expoente, nesse mecanismo de censura, foi justamente o primeiro-ministro canadense que se tornou um ditador, que foi o Justin Trudeau. O governo Trudeau apoiou uma das legislações mais duras de regulação de internet em todo o Ocidente, algo que o Brasil não conseguiu aprovar na lei e que o Alexandre implementou na marra, o Trudeau conseguiu botar em vigor. Né? O Trudeau foi aquele da luta, lembrem da reforma, da luta contra a revolta popular encabeçada pelos caminhoneiros no Canadá. Os caminhoneiros que foram presos, foram chamados de golpistas, acusados de discurso de ódio, tiveram todos os seus bens congelados. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Isso é importante para você entender essas ondas. O caso do Canadá tem muita semelhança com o do Brasil, do Alexandre. E o que eu quero dizer, fazendo esse histórico, é que esse momento em que nós vivemos agora, esse retorno do Jedi, ele começa em 2022 com a compra do X pelo Elon Musk. E em 2022, também nas eleições midterms americanas, com os republicanos tomando o controle da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, que permitiu que a gente descobrisse o aparato que existia dentro do Departamento de Estado, controlado por essas elites globais de esquerda, para impor essa censura e promover essa censura nos países. Nós conseguimos, graças às investigações feitas pelos republicanos no Congresso, os mesmos republicanos que divulgaram as decisões do Alexandre, graças aos Twitter Files divulgados pelo Elon Musk, nós conseguimos ter a dimensão do que era o tal do complexo industrial de censura global. Volto a dizer, coordenado a partir do Departamento de Estado e do Deep State americano, mas com um expoente global gigantesco chamado Alexandre de Moraes. Volto a dizer, um cara forte, que se movimenta bem, tem peito para encarar e usar mais do que qualquer um já usou no Brasil. Agora, nós estamos vendo essa onda na qual o Alexandre surfou mudar. Todo mundo pergunta: quem é o chefe do Alexandre? Quem manda no Alexandre? O Alexandre não seria capaz de fazer todas essas coisas se não tivesse alguém por trás dele. E eu sempre disse, olha, não é que há alguém por trás dele como apenas o George Soros, embora tenha sido um grande artífice e partícipe desse processo como um todo.
O Alexandre faz parte de um mecanismo, de uma onda, de um sistema global onde ele soube perfeitamente aproveitar esse momento para consolidar poder. Ele surfa nessa onda global. E agora a gente tem a volta do Anzol, o retorno do Jedi. E depois de republicanos, Elon Musk, nós temos um momento máximo, né? Nós tivemos Milei na Argentina, onde as urnas, onde há voto impresso e o sistema, as instituições na Argentina, de fato, funcionam muito melhor do que no Brasil. Por incrível que pareça. Eles não nos chamam de macaquitos à toa, né? Realmente a gente se comporta como uma república de bananas muito inferior à Argentina, embora sejamos um país gigantesco, muito maior do que eles, somos muito menos civilizados. Mas o momento máximo disso, o momento máximo desse acontecimento foi justamente a eleição do Donald Trump com a Kamala Harris. Aliás, eleição não, a avalanche, o desmoronamento, contra tudo e contra todos, com todas as tentativas de usurpar de novo o processo eleitoral. E ontem, inclusive, o dia 6 de janeiro de 2025, é um momento histórico, porque foi um momento de reversão e revisão histórica do 6 de janeiro de 2021 e a narrativa construída durante anos de que havia ocorrido uma tentativa de golpe ou de insurreição, culminando com um aprisionamento de milhares de pessoas, de forma com claras evidências de pessoas infiltradas, com documentos apagados, com pedidos da esquerda de que não houvesse segurança para o evento e todas aquelas coisas e penas absurdas, etc., de forma absolutamente análoga ao que aconteceu no Brasil e do qual nós faremos uma live, um trecho da Grilo Super Live que vai acontecer amanhã especialmente sobre esse assunto. Né? Vamos ter Lacombe, Ludmila Lins Grilo, Alan dos Santos e por aí mais no meu bloco, mas são, sei lá, não sei quantos blocos. Depois de mim tem o Marco Antônio, enfim, vai ser muito legal. Amanhã, inclusive, transmitiremos aqui pelo canal do Paulo Figueiredo Show e pelo Fio Diário e pela TV Fora. Então, voltando ao que eu estava dizendo, ontem nós tivemos a certificação da eleição do Trump e a revisão do 6 de janeiro, inclusive com um prognóstico, a promessa do Trump de que vai perdoar todo mundo envolvido nesse episódio. É um momento de marco dessa reversão. Mas a grande notícia que nós tivemos nas últimas 24 horas, na verdade, uma tendência que já vem ocorrendo até desde o final do ano passado, é a mudança de comportamento do próprio Mark Zuckerberg, um dos homens mais ricos do mundo, né, um dos 5 homens mais ricos do mundo, e dono da Meta, Facebook, WhatsApp, Instagram e óculos Meta, sei lá. Eu sei que depois que o Elon Musk começou a praticar jiu-jitsu, se aproximou da família Trump, ele resolveu abraçar de forma entusiasmada a liberdade de expressão. Não sei se por oportunismo, se por mudança de convicção, né? Vocês devem lembrar da carta dele ao Congresso, ao Jim Jordan, o mesmo Jim Jordan, nosso aliado, que tem enfrentado o Alexandre de Moraes, o congressista americano, presidente do Comitê Judiciário aqui, né? onde o Zuckerberg pede desculpas pela censura feita durante a pandemia de 2020, ou seja, um movimento que já vinha começando. Ele resolveu agora abraçar de vez essa bandeira e colocar os tiranos globalistas contra as cordas. E eu digo isso porque agora não é mais só o Elon Musk. É o Mark Zuckerberg. E embora o Elon Musk seja um homem mais rico e com outros investimentos importantes, como a SpaceX e por aí vai, do ponto de vista de rede social, o Mark Zuckerberg é muito mais poderoso do que o Elon Musk. Ordens de magnitude. Né? A Meta acho que tem 6, 7 vezes o número de usuários no Brasil, sem contar o WhatsApp, né? Só falando do Facebook e do Instagram, do que o X. No final da semana passada, a gente teve uma grata surpresa vindo da Meta. Isso porque a empresa, notícia do site do Paulo Figueiredo Show, você pode acessar de forma gratuita, a empresa substituiu o presidente de assuntos globais da empresa, que era um britânico, pelo Joe Kaplan. Mas quem é Joe Kaplan? E aqui a coisa começa a ficar interessante. O Joe Kaplan é um cara com grandes ligações com o Partido Republicano. Não é exatamente um trumpista, ele trabalhou durante a gestão do ex-presidente George Bush, mas também trabalhou com a administração Trump, principalmente defendendo Trump de narrativas dentro da Meta, que buscavam derrubar publicações que ele havia feito. Lembrem-se, durante um certo momento a Meta encabeçou o movimento de tirar a rede social do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 2021, justamente depois de 6 de janeiro. E ele é acusado, se é que isso é uma acusação, por funcionários da Meta, de preferir os funcionários que compartilham da visão conservadora dele. O Kaplan não é novo na Meta, ele trabalha lá desde 2011 e até a semana passada ele era vice-presidente de política global no Facebook. E agora ele é o presidente de assuntos globais da Meta inteira. Então,
Vejam essa mudança absolutamente importante. Esta é a pessoa que vai interagir com o Alexandre de Moraes no Brasil em relação às ordens dele. Mas não para por aí. A gente estava ontem na internet quando é surpreendido com a notícia de que o Dana White teria entrado para o conselho de diretores da Meta. Dana White, eu não vou dizer o fundador do UFC, porque seria uma maldade com o Orion, toda a família fundadora de fato do UFC, mas o homem que refundou o UFC e transformou o UFC nesse fenômeno de marketing global de luta, que é o homem que Donald Trump está em todos os eventos dele, o homem que está lá de braços dados com Donald Trump, o homem que se recusou a ceder o esporte dele à lacração, o homem que permite conservadores falando no octógono o tempo inteiro. Dana White foi para o conselho de administração, ou conselho de diretores, né, o Board of Directors, como a gente diz aqui em inglês, da Meta. Mas por que a gente está comentando sobre isso? Certamente não é só o pedido de desculpas do Mark Zuckerberg lá atrás, certamente não é a Meta colocando um republicano no cargo mais importante global da empresa, certamente não é só a Meta colocando um apoiador conservador porradeiro raiz, Donald Trump, como um membro do conselho de administração, mas sim porque isso mostra um movimento maior por parte da empresa. E não é só da empresa. Esse é um movimento global. Quantas empresas assumiram e estão encerrando a parte de diversidade, equidade e inclusão? Mas você não precisa acreditar em mim. Não é uma confabulação, um wishful thinking do Paulo Figueiredo. Vocês podem ouvir o que o próprio Mark Zuckerberg está dizendo. Vejam um vídeo legendado pela caneta desesquerdizadora no X. I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. More specifically, here's what we're going to do. First, we're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes, similar to X, starting in the US. Fact checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created, especially in the US. Deixa eu fazer uma pausa aqui para vocês. Se você é meu aluno do Fim da América, a gente tem uma aula inteira sobre as agências de checadores de fato. A gente tem uma aula inteira. Essas agências surgem através de financiamento de empresários globais, Bill Gates, Pierre Omidyar, também George Soros, para virarem monopolistas da verdade, de forma que uma notícia, se fosse um consórcio, né, International Fact-Checking Network, foi feito um consórcio global, de forma que uma notícia, tudo relacionado ao Poynter Institute, de novo, dá para vocês, os meus alunos, lembrem-se disso do modo, de forma que se uma notícia fosse considerada falsa pelos checadores de fato, e no Brasil você tinha Agência Estadão, Lupa, etc, aos fatos, esses caras recebiam dinheiro de bilionários globais para ficarem escolhendo notícias que violassem a narrativa da esquerda. E uma vez que essa notícia fosse considerada falsa pelos checadores de fato, ela desaparecia dos algoritmos das redes sociais. Desaparecia. Então o que o Mark Zuckerberg está falando é que ele está destruindo um dos pilares do mecanismo de censura global, que era grande aliado e conveniado do TSE, do Alexandre de Moraes. Reparem o que eles estão falando. Que eles fizeram mais mal do que bem. Ora, ouçam o que está acontecendo. O dono da rede social mais poderosa do mundo está dizendo que o mecanismo utilizado pelo Alexandre de Moraes na condução das eleições brasileiras, e ele fala especificamente aqui dos Estados Unidos, especialmente dos Estados Unidos, mas não exclusivamente dos Estados Unidos, fizeram mais mal do que bem. Esse é o cara que, por conta própria nas eleições anteriores, tinha retirado o conteúdo político. O cara que não me deixava fazer anúncio do curso Fim da América. Continua. So over the next couple of months, we're going to phase in a more comprehensive community note system. Second, we're going to simplify. Então vão copiar o sistema de notas da comunidade, que foi um sistema que o Elon Musk implementou no X, com enorme sucesso, que tira da mão dos empresários globais e do consórcio da imprensa o monopólio da verdade e passa para a mão das pessoas. Lembrem-se do chilique que a imprensa deu quando o Elon Musk fez isso. E os anunciantes também. Our content policies and get rid of a bunch of restrictions on topics like immigration and gender that are just out of touch with mainstream discourse. What started as a movement to be more inclusive has increasingly been used to shut down opinions and shut out people with different ideas, and it's gone too far. So I want to make sure that people can share their beliefs and experiences on our platforms. Third. Segunda coisa é acabar com o mecanismo de censura das redes quando você compartilhava alguma coisa, como, por exemplo, você dizer o óbvio de que uma pessoa transgênero, em português, transgender, né? É uma pessoa que está com problemas mentais. We're changing how we enforce our policies to reduce the mistakes that account for the vast majority of censorship on our platforms. We used to have filters that scanned for any policy violation. Now, we're going to focus those filters on tackling illegal and high-severity violations. And for lower-severity violations, we're going to rely on someone reporting an issue before we take action. Fourth. Ou seja, acabou o mecanismo de busca por inteligência artificial que está em vigor aqui, por exemplo, agora no YouTube, e a gente espera que o YouTube siga o mesmo caminho,
né, onde a gente falava, Covid, pum, virava um flag automático, a inteligência artificial escaneava e o algoritmo reduzia, desaparecia, etc, etc. Acabou esse negócio. E vocês reparem, isso é especificamente o que, graças aos arquivos do Glenn Greenwald, a gente diz, e que eu espero que voltem em breve esse ano, tenho novidades sobre o assunto não possíveis de serem compartilhadas no momento, mas é exatamente isso que a gente sabe que foi solicitado ao X e que o X se recusou a cumprir, porque não fazia parte das políticas da empresa, mas fazia parte da meta e o Facebook cumpria. Será que vai continuar cumprindo no Brasil? Veremos. We're bringing back civic content. For a while, the community asked to see less politics because it was making people stressed. So we stopped recommending these posts. But it feels As pessoas pediram para parar de ver política porque estava deixando-as estressadas? Nunca ninguém pediu isso. O algoritmo premia o que você gosta de ver. Se você não gosta de ver política, o algoritmo mostra menos política. Só que as pessoas adoram ver política. E por conta disso, muita política era exposta. E aí, eles simplesmente passaram a esconder o conteúdo político na meta. Looks like we're in a new era now, and we're starting to get feedback that people want to see this content again. So we're going to start phasing this back into Facebook, Instagram, and Threads while working to keep the communities friendly and positive. Fifth, we're going to move our trust and safety and content moderation teams out of California, and our US-based content review is going to be based in Texas. Finally... Volte, lembrem que foi a primeira coisa que o Elon Musk fez, vai começar a retirar as empresas da Califórnia. Agora até a Meta vai começar a retirar as empresas da Califórnia. Eu vou dizer para vocês, eu nem sei o que o Mark Zuckerberg vai dizer depois, mas eu digo para vocês, porque eu quis fazer esse react legítimo, eu digo para vocês, simplesmente porque no Texas as pessoas não estão no estado de doença mental que se encontram na Califórnia. We're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies. Essa é a parte central. Esse aqui é o creme de la creme. Esse aqui é o... Sintam o gosto da liberdade. Based in Texas. Finally, we're going to work with President Trump on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more. The US... Nós vamos trabalhar... Eu fico até os meus mamilos ficam entumecidos. Nós vamos trabalhar com o presidente... Não, pera. Deixem isso. Mark Zuckerberg, o homem que em 2021 retirou Donald Trump, presidente dos Estados Unidos ainda, de todas as redes sociais, está dizendo que vai trabalhar com o governo Trump para combater a censura dos países do mundo inteiro. Meu Deus. 2025. Você vai ser assim, seu lindo? Não é possível, não consigo me conter. The US has the strongest constitutional protections for free expression in the world. Europe has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship and making it difficult to build anything innovative there. Latin American countries have secret courts that... Falou da Europa, claro, e isso é importante. E eu não sei o quanto que eu consigo aprofundar isso, eu juro que eu queria fazer um Paulo Figueiredo Show de uma hora só. Mas uma das formas de garantir que as empresas de mídias sociais cumpram com limitações que violam a lei nos Estados Unidos, uma das formas que o Departamento de Estado encontrou foi promover essas mudanças de legislação fora dos Estados Unidos, onde não haja proteção da primeira emenda. Porque lembra, nos Estados Unidos eles tentaram criar aquele Conselho de Combate à Desinformação, foi para o espaço, deu muito errado no governo Biden, então eles passaram a tentar fazer essas limitações em grandes países, como o Brasil e como os países europeus. No caso, não existe mais países europeus, né? Existe a União Europeia. Então, efetivamente, esse é um aspecto central de reversão, por isso que eu tive que fazer aquele histórico todo, daquela política global na qual o Alexandre surfou. Esse é o fim dessa política global, e a ideia de cujas redes sociais e cujo a Meta, e na época o Twitter também, e o Google também, mas especialmente a Meta e o X, foram grandes responsáveis por isso. Agora eles estão dizendo que vão na direção oposta. Pensem, 7 de janeiro de 2021, Donald Trump estava sendo banido de todas as plataformas, principalmente da Meta, mas também do X. 7 de janeiro de 2025, Donald Trump é presidente dos Estados Unidos de novo e está trabalhando com os donos das duas plataformas para combater a censura que foi implementada com a ajuda dos donos dessas duas plataformas. Um dos donos mudou, o outro é o mesmo. Não sei se teve uma revelação, se encontrou Jesus, ou é o poder do jiu-jitsu, que ainda não funcionou no Fux, mas que pode funcionar. Agora ele entra no ponto central, aquilo que nós dizíamos o tempo inteiro, que, de novo, os arquivos do Glenn Greenwald na Folha demonstraram de que haviam e há tribunais secretos, no Brasil, nos países latino-americanos a que ele se refere, e a gente sabe disso porque as ordens do Alexandre de Moraes são secretas, que derrubam conteúdo. E aí ele entra para a China. The only way that we can push back on this global trend is with the support. A única forma que a gente pode parar essa tendência global é com o apoio do governo dos Estados Unidos.
Vejam, na semana antes do Natal, Mark Zuckerberg estava, e a público, eu sei que vocês devem ter visto isso, estava se encontrando com a família Trump e especificamente com Donald Trump em Mar-a-Lago. Ele não está falando isso de fora da cabeça dele. O que ele está dizendo é que a Meta está abraçando a política que será a política do governo Trump de combater globalmente a censura. E essa é a melhor notícia que você poderia receber em 2025. É a melhor de todas. Of the U.S. government. And that's why it's been so difficult over the past 4 years when even the U.S. government has pushed for censorship. By going after us and other American companies, it has emboldened other governments to go even further. But now Vejam, governos de fora se sentindo emboldened, não sei como é que ele traduziu, engrandecidos, fortalecidos. Mas agora temos eu vou ler essa parte. Agora temos a oportunidade de restaurar a liberdade de expressão. Opportunity to restore free expression, and I'm excited to take it. Oh, I'm more excited. Você tá excited? Meu farol tá aceso, Mark Zuckerberg. Ah, meu Deus do céu. É claro que a Globo, é claro que os criminosos da Rede Globo já estão chorando depois dessas colocações do Mark Zuckerberg. Diz aqui, durante o vídeo de Zuckerberg, bababá, o G1, a Globo chorando. Eu não sei se vale um recap, tem um recap no meu script, mas tá bem posto. Tá bem posto. Vejam, a forma como o Zuckerberg termina o vídeo, reafirmando o compromisso dele, estando excited, para, junto do governo americano, lutar pela liberdade de expressão, é uma mensagem direta ao Supremo Tribunal Federal. Afinal, qual foi o outro país da América Latina que ordenou por meio de tribunais secretos, pode tirar a notícia do Globo, Bruno, que ordenou por meio de tribunais secretos, como fazia o Alexandre de Moraes, no TSE, a remoção silenciosa de conteúdo das plataformas? Eu volto a dizer, graças ao Twitter Files, graças aos arquivos divulgados pelo Congresso dos Estados Unidos, graças aos arquivos do Glenn, a gente sabe como isso acontecia. E que os funcionários do Alexandre ameaçavam as plataformas caso elas não aceitassem a implementação dessa censura. E é por isso que eu vinha cantando essa pedra, desde que eu vi o Donald Trump anunciar a política dele. Vai ficar muito mais difícil para o Alexandre continuar sustentando o que ele vem fazendo. Eu volto a dizer, o Alexandre surfou em uma onda global com o apoio e a promoção internacional. Agora ele já perdeu boa parte do apoio internacional. Perdeu boa parte do apoio nacional, você vê pela mudança editorial da Folha, do Estadão e de vários outros veículos que passaram a criticá-lo. E a onda está vindo na direção oposta. Que parece que não é só uma onda. Parece que o Alexandre estava surfando numa onda, mas agora vem na direção dele um tsunami. Os Estados Unidos estavam ferrando com os caras do 6 de janeiro. O Brasil estava ferrando com os caras do 8 de janeiro. Os Estados Unidos estavam pressionando as redes sociais pela censura. O Brasil pressionando e intimidando as redes sociais de censura. O mundo criando legislações pró-censura, o Brasil também. Agora a situação é completamente oposta. Recentemente, o próprio Donald Trump também falou do Brasil diante da Suprema Corte dos Estados Unidos como exemplo de censura no caso em que ele pede a liberação do TikTok nos Estados Unidos. Segundo Trump, logo após o projeto do Congresso americano que aprovava o banimento do TikTok em certos casos nos Estados Unidos, e eu acho que é coisa que é mais complexa, mas ele fala, e aí o que interessa é o que o Trump fala aqui, o Brasil agiu para bloquear o X por mais de um mês em nas palavras do Trump, desejo do governo de suprimir o discurso político desfavorável. E é claro que isso é fruto do trabalho que vem sendo feito há muito tempo de conscientização dos Estados Unidos do que vem acontecendo no Brasil, ajudado pelos atos do Alexandre. Eu sempre digo, uma coisa que a gente sempre pode contar é que todo ditador megalomaníaco vai errar a mão. E o Alexandre não é infalível, não foi infalível até agora. E é aí que nós vamos derrotar ele. E eu repito, os ventos estão mudando. O Brasil inicia 2025 na contramão do mundo. O Alexandre foi o expoente de uma onda. Só que essa onda está sendo revertida e perdendo a força. O maior conglomerado de mídia social do mundo acaba de pular do barco, e não só pula do barco, como vai contribuir para fundar o barco do Alexandre. E vai trabalhar com o governo Trump em prol desse objetivo.